Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre cilindros, seus elementos, classificações, cálculo de área e de volumes. Vamos lá? Então, primeiro, a definição do cilindro. Considere dois círculos de mesmo raio situados em dois planos paralelos e a reta T, que passa pelos centros destes. Chama-se cilindro circular a reunião dos segmentos paralelos à reta T e que une os dois círculos. Então, veja bem, considere aqui dois círculos, em planos paralelos distintos e uma reta T que passa pelo centro desses círculos. O que é o cilindro? Cilindro vai ser o sólido formado pela união desses dois círculos através de segmentos paralelos à reta T. Então, nós vamos ter um segmento aqui, um outro aqui e infinitos outros segmentos. Infinitos segmentos que ligam esses dois círculos. Esse sólido que está sendo formado é chamado de cilindro. Para facilitar a visualização, eu vou apagar essas linhas e vou deixar apenas dessa forma. Tá? Então, isso aqui que nós temos é um cilindro circular. Aí, quais são seus elementos? Então, essa reta que passa pelos centros, deixa eu desenhar ela aqui. Essa reta que passa pelos centros, ela vai ser chamada de eixo, tá? É o nosso eixo. Pronto, esse aqui é o eixo. Eixo. Deixa eu organizar melhor. Então, quais são os elementos? Essa reta que passa pelos centros é chamada de eixo. Está passando pelo centro desse e pelo centro desse. E aí, só para ficar melhor, ela passa por dentro, né? Então, ela está ligando os dois. Então, deixa eu fechar aqui. E vou fechar aqui embaixo também, indicando que ela passa dentro, né? De centro a centro. Bacana. Quais são os demais elementos? Esse segmento que une os dois círculos, vou destacar aqui de roxo, esse segmento que une os dois círculos, todos esses segmentos, ele é chamado de geratriz. Geratriz. Todos têm o mesmo tamanho, tá? O segmento é chamado de geratriz. Nós vamos ter esses dois círculos. Os dois círculos, tanto o de cima quanto o de baixo, vão ser chamados de bases, né? Então, esse aqui é a base. É a base do cilindro. Ambos têm as mesmas medidas. Nós vamos ter também um segmento que sai do centro e vai até a extremidade do círculo. Isso aí é o nosso raio, né? É o raio do cilindro, raio. E só para finalizar, acho que eu vou desenhar esse raio em outro lugar aqui para não atrapalhar o desenho. Então, o segmento que sai do centro e vai até a extremidade é o raio. Então, esse aqui é o raio. E só para finalizar, eu vou marcar aqui o plano, vou tentar marcar aqui o plano que contém esse círculo e o plano que contém o círculo de baixo. A distância entre esses dois planos, é chamado de altura, normalmente representada pela letra H. O raio é representado pela letra R, né? R de raio. A geratriz pela letra G, G de geratriz. E a altura H. Porque a maioria dos nossos livros usa a letra H. Então, a gente vai usar a letra H também. H é a altura, seria a primeira letra de altura em inglês. Tá? Então, esse aqui vai ser a altura. Bacana? Estes são os elementos de um cilindro. Vamos falar agora sobre a classificação. Nós podemos ter dois tipos. O cilindro ele pode ser reto ou oblíquo.
Quando é que ele vai ser reto? Ele vai ser reto quando a geratriz for igual à altura. Então, aqui nós temos a altura, que é a distância entre as duas bases, e aqui nós temos a geratriz. A geratriz seria esse segmento aqui, que liga as duas bases. Então, quando a geratriz é igual à altura, nós temos um cilindro circular reto. Cilindro circular reto. Podemos pensar também que a altura, ou melhor, a geratriz vai formar 90 graus com o plano da base. Então, a altura forma 90 graus com o plano da base. Aí nós vamos ter um cilindro circular reto. Caso contrário, se a geratriz não for igual à altura, aí nós vamos ter um cilindro circular oblíquo. E aí a geratriz vai formar um ângulo com o plano da base. Considerando o cilindro circular reto, ele é também conhecido como cilindro de revolução. Como que seria isso? Então, imagine aqui um eixo, e um retângulo. Voltando aqui no cilindro circular reto, se eu fizer um corte, uma seção passando pelo centro, essa seção vai ser um retângulo. Então, essa seção é chamada de secção meridiana. Então, neste caso aí do cilindro circular reto, essa secção que passa pelo centro, ela é chamada de secção meridiana. No caso do cilindro circular reto, essa secção vai ser um retângulo. Adiante a gente fala mais sobre isso. Então, voltando aqui no cilindro de revolução, eu já tinha deixado um tópico aqui de secção meridiana. Então, o cilindro circular reto é também chamado de cilindro de revolução. Como seria isso? Então, considerando aqui um eixo e um retângulo, se você fizer um giro neste eixo, se você fizer uma rotação nesse eixo, em alta velocidade, vai formar uma figura, vai formar um sólido geométrico. Então, se a gente fizer uma rotação nesse eixo, então vai formar um sólido geométrico. Esse sólido é chamado de cilindro de revolução. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse lado aqui, esse retângulo, e vou desenhar ele do outro lado, do mesmo tamanho. Baguncei aqui. Então, vou pegar esse retângulo e vou duplicar ele e vou girar ele. Coloquei ele para o outro lado, mesmo tamanho. Eu vou encaixar aqui. E aí, se a gente fizer o giro, pronto, mesmo tamanho. Se a gente fizer uma rotação, vai formar um retângulo. Vai ficar mais ou menos, vai formar um prisma circular. Fazendo aqui a rotação. Aí nós vamos ter um vamos ter um cilindro circular, ou também conhecido como cilindro de revolução. Então, a gente está fazendo aquele giro, começamos numa situação assim, onde a gente tinha apenas um retângulo, e ao fazer essa rotação, a gente vai obter um sólido, chamado de sólido de revolução. Nesse caso aqui, um cilindro de revolução. Ok? Bom, isso aí só acontece se for um cilindro circular reto. Cilindro circular reto. Nós vamos ter também, adiantei ali, a secção meridiana. O que é a secção meridiana? A secção meridiana é um corte que é feito passando pelo centro. Então, seria a interseção de um plano que passa pelos centros dos círculos, pelos centros das bases. Então, considerando aqui o centro da base, se eu fizer uma secção, um corte passando pelo centro, então, um plano que passa pelos centros vai formar esta figura que nós vamos chamar de secção meridiana. Então, ela passa pelo centro das bases. Essa secção meridiana, se o cilindro for reto, será um retângulo.
Então, vou desenhar ela aqui. Então, a secção meridiana, ela vai ser um retângulo. Um retângulo. Então, aí. Retângulo. A base desse retângulo mede R mais R. A base mede 2R. Base mede 2R. A altura dele vai ser equivalente à altura do cilindro, tá? Então, isso aqui é chamado de secção meridiana. Existe também o cilindro equilátero. O cilindro equilátero é aquele onde a secção meridiana é um quadrado. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui nós obtemos uma secção meridiana que tem um formato de um retângulo. Se a altura for o dobro do raio, se a altura for igual ao diâmetro, aí o cilindro vai ser chamado de cilindro equilátero, né? Cilindro equilátero. Então, a gente desenha novamente aqui, ó, a secção meridiana. Ela passa pelo centro, pelos centros das bases, né? Pelos centros das bases. Então, passou pelo centro aqui, pelo centro e pelo centro. Então, neste caso aqui, está formando um quadrado. Formando um quadrado. Este quadrado é a secção meridiana. E aqui nós temos o seguinte, nós temos a relação de que essa base mede 2R, e a altura também mede 2R. Então, no cilindro equilátero, aqui nós temos R, R, e aqui também tem 2R. No cilindro equilátero, a altura já está definida. A altura mede 2R. Ok. Agora vamos falar sobre áreas e volumes. Eu gostaria de calcular aqui com vocês a área de um cilindro. Aí, para a gente pensar na área desse cilindro, eu vou falar aqui sobre área lateral e área das bases. E juntando as duas, nós vamos ter a área total. Eu vou começar pela área lateral. A área lateral ela vai ser formada de que forma? Então, a gente vai fazer uma secção, um corte. Imagine que você pega uma tesoura, ó, pega uma tesourinha lá, e vai fazer um corte aqui. Fazer um corte. E aí você vai abrir esse cilindro, vou fazer a abertura dele aqui com vocês, passo a passo, para entender o que está acontecendo. Então você vai abrir esse cilindro, e quando você abrir ele, vai ficar uma situação mais ou menos assim, ó. Então, fazendo aqui a abertura. Fazendo a abertura dele. Tá aí. Fazendo a abertura dele. Deixa eu melhorar aqui o desenho para ficar coerente. Então, aqui tem que apagar essa parte. Pronto. Fizemos a abertura dele. Se a gente abrir completamente, se a gente fizer a abertura completa, nós vamos ter uma figura conhecida como retângulo. Retângulo. Então, a abertura da superfície lateral, ela é um retângulo. E aí, considerando aqui uma altura H, considerando a altura H, a altura desse retângulo vai ser H também, a altura H. Aí eu tenho que calcular agora quanto que vale este comprimento, essa base, essa parte aqui, ó, quanto que vale essa parte. Então, para calcular essa parte, nós temos que pensar o seguinte, como que era? Antes era um círculo. Então, nós vamos precisar calcular o comprimento do círculo. Esta base aqui, ó, na verdade, é o comprimento do círculo, desse círculo aqui. A gente cortou e fez a abertura. Então, eu tenho que calcular o comprimento desse círculo. E o comprimento do círculo, o comprimento de um círculo, é igual a 2 vezes π vezes o raio. Tá? Esse é o comprimento do círculo. Ele foi aberto. Então, essa base aí equivale ao comprimento do círculo, que é 2 vezes π vezes o raio. Então, tá aí. Então, a área lateral, vou abreviar como AL,
Então, a área lateral vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio. Vezes o raio. Deixa eu colocar esse raio minúsculo aqui, porque nos desenhos anteriores eu coloquei minúsculo. Vezes a altura. Então, é como se eu estivesse fazendo aqui, ó, calculando a área do retângulo. A área lateral do cilindro equivale à área de um retângulo. E aí eu estou fazendo comprimento vezes largura, ou base vezes altura. Bom, então chegamos agora na área total. Então, a área total é igual a gente viu lá no prisma. A área total de um cilindro, eu vou abreviar como AT, vai ser 2 vezes a área da base, são duas bases, mais a superfície lateral, mais a área lateral. Né? Então, a área total vai ser igual. As bases são círculos, então seria 2 vezes a área de um círculo. Então, 2 vezes, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. Mais a área lateral, que é 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Vezes a altura. Bacana. É comum você encontrar no livro, de uma forma, eles colocam em evidência. Tá? Então, o que dá para colocar em evidência aqui? Ó? Tem 2, π, tem r ao quadrado e tem r. Então, colocar 2πr em evidência, 2πr em evidência, vai sobrar quem? Vai sobrar r mais h. Então, é muito comum aparecer a fórmula desse jeito aqui, ó. A área total de um cilindro é 2πr, que multiplica r mais h. Tá? Eu não faço questão de decorar essas fórmulas, porque a gente pode facilmente encontrar, né? Então, você vai calcular a área de um círculo, essa você tem que saber, que é πr ao quadrado. A área lateral, né? Fez a abertura daquele cilindro, encontramos 2πr vezes h. Tá? Bom, e o volume? Aí o volume de um cilindro, ele é equivalente ao volume de um prisma. A fórmula é semelhante, basta fazer a área da base vezes a altura. Então, para encontrar o volume de um cilindro, é equivalente ao volume de um prisma. Só fazer a área da base vezes a altura. Só que neste caso aqui, a base nós já conhecemos, né? Então, neste caso aqui, a base já é conhecida. A base é um círculo. E a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, né? Vezes a altura. Então, essa seria a fórmula para calcular o volume de um cilindro. πr ao quadrado vezes a altura. Então, é como se a gente estivesse fazendo a área da base multiplicando pela altura. Tá certo? Vamos ver aqui um exemplo. Olha, calcule a área total e o volume de um cilindro reto. Faltou a palavra circular. O cilindro circular reto representado abaixo. Então, aqui nós temos um cilindro que tem 1 metro de altura e 50 centímetros de raio. Esse cilindro aqui, ele é conhecido como cilindro. Pensa um pouquinho aí antes de eu falar. É um cilindro? Isso mesmo, é um cilindro equilátero. Porque a secção meridiana, se eu fizer um corte aqui, ó, secção meridiana, vai dar o quê? Vai dar 1 metro por 1 metro. Porque eu tenho 1 metro de altura, 1 metro de altura, e como a base é meio metro de raio, então vai dar 1 metro também. Então, esse cilindro aí é chamado de cilindro equilátero. Tá? Bacana. Aí é para calcular área total e volume. Vamos lá. Vamos calcular primeiro a área. Primeiro eu vou começar com as bases. Tá? Então, a base é um círculo de raio meio metro. Aqui eu posso dar a resposta tanto em centímetros quanto em metros. Tá? Aí você escolhe aí qual que é melhor. Eu vou escolher aqui, como não falou na questão o que ele queria, eu vou escolher aqui a meu gosto, eu vou colocar meio metro. 50 centímetros correspondem a meio metro.
Tá? Então, o raio mede 50 centímetros, meio metro ou 50 centímetros. Bacana. A área de um círculo, a área do círculo, a fórmula é π vezes o raio ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. Então, nesse caso aqui, a área do círculo vai ser π vezes 0,5 ao quadrado. Então, a área vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,25 π. Qual unidade? Metros quadrados. Essa é a área. Ah, professor, π vale 3,14? Não, π vale aproximadamente 3,14. E quanto que eu coloco? Não, você vai deixar π. Você vai deixar desse jeito que já está. Tá? Não tem que fazer mais nada. Deixa assim. A não ser que ele peça um valor aproximado. Aí você coloca um valor aproximado para π. Ok? Então, essa daí é a área da base. Vamos calcular agora a área lateral. Então, a área lateral. A lateral, a superfície lateral, como nós já vimos aí, ela vai ser um retângulo, que tem 1 metro de altura ou de largura, né? E o comprimento aqui é 2 vezes π vezes o raio. Neste caso aqui vai ficar 2 vezes π vezes o raio, que é meio. Né? Aí nós vamos ter que a área lateral, vou abreviar como AL, vai ser quem? Vai ser 2 vezes π vezes meio vezes a altura, que é 1. Aqui está tudo em metro, então a resposta vai dar em metros quadrados. Então a área lateral vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1, né? 2 vezes meio dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então 1π. Ou simplesmente π. Então a área lateral vai ser igual a π metros quadrados. Bacana. Aí nós podemos escrever então a área total. O que é a área total? A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A base, a gente calculou aqui agora, deu 0,25π. Então a área total vai ser 2 vezes 0,25π mais a superfície lateral, que vale π, tudo em metros quadrados. Então, chegamos que a área total vai ser igual a 2 vezes 0,25 dá meio. Meio π com mais 1π vai dar 1,5π metros quadrados. Tá aí. Então, essa é a área total. Na questão, pediu para calcular também o volume. E o volume é muito simples. O volume basta multiplicar a área da base vezes a altura. Então, eu vou multiplicar a área da base, que é π vezes r ao quadrado, vezes a altura. A área da base nós já calculamos, né? Deu 0,25π vezes a altura, que é 1. Né? Então, aqui vai ser igual a 0,25π, só que agora é metros cúbicos. Lembrando que volume é unidade cúbica. Então, está aqui o volume, e aqui a área total. Certinho? Então, tá aí. Vou fazer mais um exemplo, então. Esse aqui é um tubo de 6 metros de comprimento e o diâmetro é 0,1 metro. É um tubo poderia ser um tubo de esgoto, por exemplo. É um tubo de esgoto de 100 milímetros ou 10 centímetros de diâmetro. É um tubo muito comum utilizado na construção civil para esgoto. Então, olha aqui, ó, nós temos um tubo de 6 metros de comprimento e o diâmetro dele é de 10 centímetros ou de 100 milímetros. Né? A primeira coisa a fazer é converter isso aí para uma unidade. Você transforma ou tudo para metro ou tudo para centímetro, para milímetro, o que você achar melhor. Né? No caso aqui não especificou. Eu vou deixar em metros mesmo. Então, lembrando aqui que eu preciso do raio. Né? Então, preciso encontrar a medida do... Vou colocar aqui. Precisar encontrar a medida do raio. Esse valor é o diâmetro. E o raio é a metade. A metade de 100 milímetros é 50 milímetros.
transformando 50 milímetros para metros, né? Então, esse aí corresponde a 0,05 metros. Ó, só para você que esqueceu aí como é que transforma, nós temos lá metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, se eu tenho 50 milímetros, eu quero transformar para metros, eu vou deslocar 1, 2, 3 casas nessa direção. A vírgula vai sair daqui e vai andar 3 casas para a esquerda. Então, eu vou completar aqui, ó, ela vai andar 1, 2, 3. Ela para aqui, ó. Então, 0,050, que é a mesma coisa que 0,05 metros. Tá? Dessa forma que a gente faz a transformação. Ok. Aí, a mesma coisa, né? Aqui pediu para calcular só o volume. Bacana. Se é só o volume, e considerando que faltou falar que era reto. Vamos considerar aqui que ele é um cilindro reto. Então, para calcular o volume, é só multiplicar a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser quem? A área da base é π vezes o raio, que é 0,05 ao quadrado, vezes a altura, que é de 6 metros. Vou fazer essa continha aqui. Então, nós temos que fazer aí 0,05. Olha, vai dar 0,05 ao quadrado. Dá 0,0025 vezes 6, Então, nós vamos obter aqui, ó, 0,015 π. Eu vou colocar uma aproximação para π nesse caso aqui. Então, vezes 3,14, aproximar com duas casas, deu 0,0471 metros cúbicos. Existe uma relação entre metro cúbico e litros. É que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1000 litros. Tá? 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, se eu quero saber a capacidade desse litro, ou melhor, a capacidade desse cilindro, basta pegar esse valor que nós achamos aí e multiplicar por 1000. Então, vezes 1000, nós vamos obter 47,1 litros. A letra cursiva é horrível. Litros. Então, essa aqui seria a capacidade deste tubo, né? Deste tubo, 47,1. Certinho? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né, sobre cilindros. E um abraço e até a próxima. Valeu!